Shabbat Shalom, queridos irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá de número 20, porção de número 20, Tetzaveh, que significa ordenarás. Está em Shemot, Êxodo, capítulo 27, do verso 20 até o capítulo 30, verso 10. Temos Haftará, referência nos profetas, em Ezequiel, capítulo 43, dos versos 10 a 27, e referência na Brit Hadashah em Hebreus. Vários capítulos de Hebreus. Bom, começa assim o capítulo 27, verso 20 de Shemot, de Êxodo. Tu, pois, ordenarás, Tetzaveh, ordenarás aos filhos de Israel. Ordenará quem? Ou seja, a todo o povo de Israel, todos, sem exceção. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Nós sabemos que a oliveira é o símbolo de Israel, não é? Mas isso é um símbolo humano ou um símbolo que foi criado pelo próprio Altíssimo? Jeremias 11, verso 16a diz: denominou-te o Eterno oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Então, foi denominado pelo próprio Eterno, como oliveira verde. Então, Israel é a oliveira, a verdadeira oliveira. E uma característica da oliveira é que ela não morre. Sabiam? Uma oliveira, ela vive para sempre. Ela não morre. A árvore em si, ela, à medida que ela apresenta ali uma sequidão, se podar, ela torna a brotar novamente. É por isso que quando vamos em Israel, nós vemos lá no jardim, no Getsemane, oliveiras desde a época de Yeshua, e muitos e muitos pés de oliveira lá, antiquíssimos, e aí tem as datas, eles colocam uma placa lá com as datas, é impressionante. E de fato todas brotando, todas com folhas verdes, o que comprova a eleição de Israel, como algo perene. Lá em Jeremias 31, a partir do verso 31, capítulo 31, a partir do 31, o Eterno diz que renovaria a aliança com a casa de Israel como um todo, Israel e Judá. E aí ele cita os fenômenos naturais, dando a entender que realmente essa aliança ela é perpétua, ou seja, para sempre. Por isso Israel é comparada a uma oliveira. E nós, para integrarmos este povo, ou seja, para cumprirmos hoje essa porção, Tetzaveh, ordenarás aos filhos de Israel, para que nós estejamos debaixo desta ordem, nós temos obrigatoriamente que nos fazermos filhos. Se nós nos mantivermos alheios a Israel, nós não somos filhos. Efésios capítulo 2 foi lido aqui hoje, é muito claro a partir do verso 11, falando que antigamente eram gentios que estavam alheios às alianças da promessa, sem esperança, sem um Messias, sem o próprio Deus, mas agora, uma vez inseridos, enxertados nessa oliveira, e aí chamam aqueles que são enxertados de oliveira brava, uma vez enxertados na verdadeira oliveira, agora sim estão debaixo da mesma autoridade. Então, ordenarás aos filhos de Israel, é para nós. Tudo que diz respeito a Israel é para nós. Então, somente integramos a família se nos permitirmos este enxerto. Então, queridos, nós percebemos o quê? Que o Eterno ordena a todo Israel, a todo o povo. Então nós agora somos uma unidade, é a todo o povo, ninguém fica de fora. Na porção passada nós estudamos uma porção, Terumá, que diz respeito à oferta. Então, o título dado ao nosso estudo foi no sentido de nos ofertarmos, para que a nossa vida seja de fato uma oferta ao Eterno. Eu sempre falo isso, o nosso conhecimento ele tem que resultar
num comportamento de acordo com esse conhecimento. Tem que haver ali uma sintonia entre o que aprendemos e aquilo que vamos praticando, porque senão não faz nenhum sentido. Então, é exatamente com esse espírito de aprender e praticar, que o Eterno ordena a todo o povo, ordena no sentido aqui de todo o povo participar, que ninguém fique fora. Às vezes falamos coisas aqui e muitos podem permanecer alheios, mas isso não é bom. Não é bom por quê? Porque nós temos um só propósito. Eu falava com a minha esposa hoje de manhã, meditando nessa porção. Os mais estudiosos da Torá, aqueles que não têm o Messias, ou melhor, que não reconhecem Yeshua como o Messias, eles falam de Israel como uma unidade, falam assim: nós somos o único povo, nós somos uma nação sacerdotal, uns cuidam dos outros. Aí eu fico olhando mais uma vez e falo assim: esse é o perfeito conceito de corpo que é dado na Brit Hadashah. Então, lá na Brit Hadashah, fala Paulo, Shaul, ele nos dá esse conceito de corpo, agora colocando um cabeça para esse corpo, que é o Messias, e os nossos irmãos ortodoxos creem que o Eterno mandará o Messias para ser o cabeça desse corpo. Qual que é a diferença? A diferença é que nós cremos que Yeshua é o cabeça, já é o cabeça, e já se manifestou, e não que irá se manifestar. Nós cremos agora na vinda dele como algo a ser implementado como rei, como aquele que reinará durante o milênio. Então essa é a diferença. Queridos, na sequência diz, para trazerem azeite de oliva puro, batido para a iluminação, para acender as velas do candelabro, da menorá. Então, para acender essas velas, o azeite ele simboliza o quê? Unção. Ele simboliza a unção, ele simboliza um caminho suave perante o Eterno. À medida que nós buscamos esta unção, nós caminhamos de forma suave para com o Eterno. Lá na Brit Hadashah, fala que os mandamentos do Eterno não são pesados. Não são pesados. Agora, por que não são pesados? Porque nós temos a unção, porque nós buscamos esta unção. E lá em Ezequiel 36, 26, o Eterno garante nos dar a unção do Ruach HaKodesh para que nós consigamos andar em independência e obediência a Ele. Ou seja, da mesma forma que o Eterno nos dá uma ordem, Ele nos dá a provisão para cumprirmos esta ordem. Aqui, materialmente falando, ele está falando do azeite mesmo, da prensa da oliveira, e é óbvio que é o próprio Eterno quem cuida da produção dos frutos. Então, uma vez aceso o candelabro, essa luz, nós falamos sobre isso na porção passada, essa luz é para nos guiar, e na simbologia, Yeshua disse ser a luz do mundo. Yeshua declarou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Por que quem segue Yeshua não anda em trevas? Porque ele incorporou a palavra do Eterno, ele obedeceu a palavra do Eterno plenamente, ele introjetou de tal modo que ele não queria fazer outra coisa senão viver a palavra do Eterno, obedecer a palavra do Eterno. É por isso que ele se declara a luz do mundo. Ou seja, tudo que ele nos ensina está em plena harmonia com a Torá, com a palavra do Eterno. Nada ele disse: as palavras que eu vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Então esses são princípios, queridos, que nós devemos ter sempre claros, para que nós não caiamos em nenhuma cilada teológica, de muitas coisas que se fala por aí,
Inclusive, muitos chegam ao ponto de negar Yeshua, né? Começam seguindo e depois acabam deixando. Por quê? Porque não tem firmes esses alicerces. Então é importante que nós sempre recordemos disso, né? E entendamos por que Yeshua se declara a luz do mundo. Então ele é a luz. Acender o candelabro lá atrás, ele já era prefigurando o Messias que viria. Toda a parte sacerdotal, né? E aqui nós leremos, né, Arão como sumo sacerdote, prefigurando Yeshua, né? Tudo apontando para enquanto Arão foi nomeado sumo sacerdote segundo a ordem levítica, Yeshua em Hebreus é nomeado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então tudo aponta para o sumo sacerdócio, né? A importância do tabernáculo, e aí a Torá dedica vários capítulos a estudarmos o tabernáculo, vários capítulos. Agora nós vamos entrar de novo nas vestes sacerdotais. Tudo isso tem um significado, tudo isso é extremamente rico em significados, só que nós temos que, muito mais do que atentarmos para os detalhes materiais, aqueles visíveis, nós temos que buscar o real entendimento, né? O que significa o incenso, o que significa o azeite, o que significa a questão ali da mitra, né? Hoje aí, o kippá, qual que é o significado disso, né? O talite, o tzitzit, tudo isso tem um significado. Agora, nós temos que buscar exatamente isso, o que está por trás, o preceito. Existe uma razão, mas temos que buscar essa razão no seu âmago, né? Não no aspecto exterior. Então, conquanto, né, essas vestes aqui se apresentam maravilhosas, né, uma veste extremamente detalhada, rica, né, rica também no aspecto material, tem muito ouro ali, tudo isso tem um significado espiritual, e é esse significado, sem desprezar o que está aqui, obviamente, né, mas nós temos que buscar o significado superior. Assim como o tabernáculo terrestre, né, nós não podemos, obviamente, simplesmente deixá-lo de lado. Só que esse tabernáculo foi feito com um objetivo de ensino, uma medida pedagógica. O Eterno falou claramente: faça conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte, está no capítulo 25. Então ele segue esse padrão. Agora, segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, então existe um outro tabernáculo, o modelo do real. Lá em Hebreus fala isso. Você vai fazer um tabernáculo modelo do verdadeiro. Ora, então existe um tabernáculo verdadeiro fora do âmbito terreno. E lá em Hebreus diz claramente que esse tabernáculo ele está no céu. E que hoje, não é, nós sabemos disso, lá retrata também, que após a ressurreição de Yeshua, o Eterno o nomeia como sumo sacerdote. Então ele está hoje na figura de sumo sacerdote, lá nesse tabernáculo celestial, cumprindo o seu papel de sumo sacerdote. Cumprindo o seu papel de sumo sacerdote. E é isso que nos traz a segurança. Então nós estudamos esses detalhes e nós ficamos maravilhados. E é para ficarmos mesmo, né? Ficamos maravilhados. Agora, tudo isso ensinando algo maior. Isso é importante? Claro que é importante, porque sem isso, sem essas sombras, né? Paulo fala isso lá na Brit Hadashah, sem essas sombras nós não entendemos a figura real, aquilo que é real. Então a sombra ela vem para nos mostrar algo maior. Agora, tem como desprezar a sombra? Não tem. Não tem como desprezar. Sobretudo porque o Eterno faz tudo no seu devido tempo. Ele faz tudo como lhe apraz, né? Então aqui aprove a Ele ensinar ao nosso povo essas medidas para que chegasse na plenitude que é o tabernáculo erigido conforme mencionado em Hebreus. Então aqui os estudiosos dizem, né, que uma vez acesas as velas do candelabro, as 7 velas, né, nos mostra o caminho, nos orienta e nos ajuda.
exatamente o papel de Yeshua. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou seja, explicamos isso na porção passada. Ele adentra o tabernáculo nas 3 portas, chegando ao Santo dos Santos, e aí no sentido de nos orientar, nos justificar. E aí, queridos, a importância da questão do exemplo. O Eterno está fazendo isso, essa aliança com Israel, a eleição de Israel, e nós hoje, integrantes da nação de Israel, do povo de Israel, com um fim específico, que é de sermos exemplos. Exemplos para quem? Os demais povos. Exatamente. Nós somos exemplos para os demais povos. Essa é a nossa missão. Não é? Agora, exemplos para os demais povos. E aí o que nós temos que fazer? Qual é a ordem agora do nosso sumo sacerdote? Sermos luz, né? Edificar a casa e, consequentemente, os vizinhos, parentes. Então, nós temos que, ao termos contato com as outras pessoas e sermos exemplos, nós temos que fazer de tudo para torná-las discípulos. Discípulos. E aí, para que elas sejam discípulas, nós precisamos ensinar a elas aquilo que aprendemos. A ordem de Yeshua, lá em Mateus 28, 18 a 20, é exatamente isso: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a nossa missão é essa: é pegar uma pessoa, obviamente uma pessoa interessada, nós veremos isso aqui no transcurso do estudo de hoje. Nós estamos falando de pessoas que tenham amor pelo Eterno, que queiram servir o Eterno, que realmente queiram fazer parte da família ou do povo escolhido. E infelizmente, nós sabemos que muitos rejeitam essa filiação, rejeitam essa adoção, inclusive mantendo-se em um espírito absolutamente antissemita. E isso, o Eterno não nos pede e não nos cobra que convençamos ninguém. O papel de convencer do pecado, da justiça, do juízo é do próprio Eterno. Para isso, tem o Ruach HaKodesh, o Espírito dele, que é dado para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos uma missão, essa missão nós temos que cumprir, que é de informar, de testemunhar. Isso nós não nos isentamos. Agora, nós só vamos investir, nós só vamos dar o nosso tempo, dar tudo aquilo que é nosso, aquilo que estamos usufruindo, para pessoas que efetivamente têm um real interesse em fazer parte da família. Yeshua deixa muito claro. Basta, queridos, que nós olhemos para as Escrituras. Yeshua fala 2 coisas que nos deixam muito tranquilos. Primeira, ninguém pode ir a Ele se o Pai não enviar. E aquele a quem o Pai enviar, Ele vai cuidar. Ele não, em nenhuma hipótese, Ele perde. Então, a primeira coisa é isso: o Pai enviou. E a segunda coisa que Yeshua fala, é as minhas ovelhas. Elas o quê? Ouvem a voz de Yeshua. Yeshua declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nós sabemos que a grande maioria não querem ouvir a voz de Yeshua. Por que não querem ouvir? Porque Yeshua confronta. Yeshua nos apresenta o reino do Pai. É um reino de ordem, é um reino onde existe um rei que ordena e súditos que obedecem. E Yeshua se apresenta como esse servo, como esse súdito que obedeceu
literalmente toda a vontade do Pai. E Ele sendo o nosso modelo, o exemplo, aquele que nos justifica, aí sim agora Ele quer que nós sejamos seus discípulos, ou seja, que nós sigamos ipsilíteres os seus passos. E ao seguirmos os seus passos, nós vamos fazer com que outras pessoas façam o mesmo. Então é disso que se trata. Então isso é ser exemplo para os demais povos, né? Ajudando-os a conhecer a vontade do Eterno, né? E ajudando a compreender que o Eterno ele é longânimo, que o amor dele está atrelado a uma vida a um relacionamento onde aquele que se relaciona com ele, né, queira efetivamente seguir as suas instruções. Servir de exemplo, né, é ajudar o nosso semelhante a andar nas santas instruções do Eterno. Isso é servir de exemplo. E eu falava isso hoje com o irmão, né, nós só somos exemplos se nós efetivamente estamos praticando aquilo que temos aprendido. Então, não importa, estudamos isso na segunda-feira, né? A pessoa que aprende um mandamento e cumpre aquele mandamento, ela já aprende, ela quer obedecer, ela cumpre 100%. Né? Por quê? Porque o desejo do coração dela é obedecer. E à medida que ela vai aprendendo, ela vai cumprindo. Então ela se mantém num alto padrão de obediência. E não adianta a pessoa conhecer aí os 613 mandamentos e cumprir apenas um. Então não adianta também. Temos que conhecer? Claro que sim, temos que conhecer toda a instrução do Eterno. Agora, ao conhecê-las, ou conhecer essas instruções, a nossa intenção, a kavaná, a intenção do nosso coração se mantém rígida, sã, no sentido de obedecer, ou ainda nós estamos querendo governar a nossa própria vida? Então, queridos, não se enganem. A nossa inclinação, ela é para o nosso governo. A nossa inclinação não quer ingerência de ninguém, nem mesmo do Eterno. Essa é a nossa má inclinação. E ele cerrará. Essa inclinação que domina. Ontem falava com a Maria Lúcia, estudando essa porção, falava com ela o seguinte, que a Yetzirará, ela se manifesta muito forte no Shabat, para que nós não cumpramos o Shabat da forma que temos que cumprir. Agora, interessante que ao estudar, né, deixa eu investigar por que dessa afirmação. E aí os estudiosos dizem o quê? Olhem para Isaías 58, 13, 14, onde o Eterno fala que nós teremos a alegria dele, que nós cavalgaremos nas alturas, né, e que ele vai nos sustentar com a herança de Jacó. E à medida que a nossa inclinação não nos deixa cumprir o Shabat da forma como temos que cumprir, o que acontece? Essas bênçãos que são exponenciais, elas não chegam até nós exatamente por causa da nossa inclinação, ou seja, por causa do nosso autogoverno. Nós não estamos conseguindo nos dominar ao ponto de cumprir o Shabat da forma como tem que cumprir. E aí não se trata de regrinhas, trata-se de Isaías 58, 13, 14, né? Não cuidar dos próprios interesses. O que é cuidar dos próprios interesses? Ficar navegando na internet, isso é interesse próprio. Por que navegar na internet? E aí, querido, se a internet ela nos leva para um caminho que vai redundar, né, em interesse próprio, ou pelo menos que não se coaduna com os interesses do Eterno, sejamos radicais. Os nossos irmãos ortodoxos em Israel, eles nem ligam o celular no Shabat, já fica desligado. Nós não conseguimos o contato com o outro, né? Vivemos isso lá, né? Precisamos falar com uma pessoa lá e nós não conseguimos. Não, mas é porque no Shabat nós não ligamos, porque hoje o celular, sabe, o celular hoje ele é tudo, né? Ele tem várias redes sociais, toda hora chega uma mensagem, aquelas notificações, e isso acaba nos tirando do foco. Então, para evitar essas coisas, nós somos radicais, nós nem olhamos
do celular no Shabat. Então é interessante, não estou dizendo para fazer isso, né? Eu estou dizendo que se não temos um controle suficiente para isso, né? Uma coisa eu deixo meu celular ligado, né, na minha casa. Eu não vou usar para redes sociais, mas se alguém precisar falar comigo no celular, eu vou atender a ligação, né? Uma ligação, eu vou ver quem é e tal, e eu atendo. Então não há problema nisso. O problema é quando isso nos domina, né? Então esse é o cuidado, né? Então qualquer coisa que nos desvia do senso de Isaías 58, 13, 14, não cuidar dos nossos próprios interesses, não conversarmos sobre coisas também do nosso interesse, ou mesmo conversas fúteis. Então, quer dizer, é um momento de meditação, é um momento de introspecção, ou não de introspecção, de um relacionamento até mais alegre, feliz, pleno dentro de casa, mas que não permitamos essas interferências ou alteração da essência do cumprimento do Shabat. Por quê? Porque aí nós vamos perder as bênçãos. E aí os comentaristas dizem o quê? Durante a semana, os 6 dias, a bênção ela vem medida por medida, né? O mandamento ele já tem ali a sua bênção. Agora, a bênção de cumprir o Shabat ela é exponencial. Não tem como medir. É o que o Eterno declara: alegria de relacionamento com Ele, cavalgar nas alturas e sustento com a herança de Jacó. Quer dizer, tem como mensurar isso? Não tem, é exponencial. Pois não. Eu achei a sua explicação ontem muito interessante, porque eu nunca tinha lido sobre isso, e há um ataque maior, né, para não cumprirmos o Shabat. Eu penso que o inimigo das nossas almas fica em volta, senão ele não pode ser tão abençoado com as bênçãos desse dia, as bênçãos que o Criador prometeu. Eu vou tentar de todos os modos para ele ficar pelejando mais nessa terra, né? Então, para a gente ficar atento e redobrar esses cuidados, né? É verdade, verdade. E tu aproximarás Arão e seus filhos dentre os filhos de Israel para serem sacerdotes. Nós sabemos, queridos, que os sacerdotes, eles simbolizam aqueles que vão conduzir o povo, ensinar o povo a Torá, a vontade divina, né? E de como proceder para obedecerem de forma plena. Eu estou seguindo o texto aí, tá? Do capítulo 27. Então, hoje a palavra diz o quê? Que todos nós temos essa função de sacerdotes. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Eu estou me referindo quem está enxertado em Israel. Nós estamos enxertados, então nós somos sacerdotes. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Adonai. Então, queridos, isso tem a ver, mais uma vez, com a nossa intenção, com a nossa kavaná, né? Cuidemos do nosso coração, para que façamos tudo o que fizermos, nós façamos com a intenção correta. Tem uma figura aqui que é a figura das vestes sacerdotais, né? As vestes de um sacerdote, conforme eu falei, tudo muito bonito, né? Olha que roupa maravilhosa, esplendorosa, né? E aí cada coisa ali, gente, tem um significado espiritual, conforme eu já disse, né? Começando lá pela mitra. O que é a mitra? É o turbante, né? O turbante. Esse turbante, hoje nós usamos kippá, por exemplo. Muita gente pergunta sobre a kippá, né? Por que o povo usa kippá? Parte, né, a origem, na verdade, é a origem do sacerdócio, né? E aí os estudiosos falam uma coisa muito interessante, eu também gosto muito de falar o seguinte, que a kippá, ela nos limita,
limita em nós mesmos. Toda vez que eu lembro que eu tenho uma kippá na cabeça, isso mostra o quê? A minha insignificância. Eu sou só isso aqui, né? Acima de mim, e eu sei, a kippá está representando também que eu estou debaixo de uma autoridade, que é a autoridade do Eterno. Então, isso é maravilhoso, porque nos coloca numa condição de súditos, ao mesmo tempo que nos mostra a limitação, a nossa limitação. Então, a kippá ela tem esse fim teleológico, né? Um fim pedagógico, de nos mostrar que nós dependemos de algo superior a nós mesmos, que nós não estamos debaixo do autogoverno, que nós cremos que o Eterno que está acima, é Ele quem nos governa. Então, a função da mitra é isso, é exatamente essa, que ele estava sob a autoridade exclusiva do Eterno. E aí tem aquela placa de ouro, né, debaixo da mitra, na testa, tinha a placa de ouro, escrito o quê? Santidade a Adonai. Santidade a Adonai. Ou seja, uma declaração. Olha ali, não sei se vocês estão conseguindo ler, faz uma alusão à atitude de arrogância, né? Quando a pessoa não reconhece, né, que tem uma autoridade sobre ela se torna arrogante. Então, o objetivo desses símbolos é exatamente nos colocar no nosso lugar, que nós não podemos ser arrogantes, que nós dependemos do Eterno e que nós vamos andar de acordo com as instruções do Eterno e não com o autogoverno. E aí, lembrando sempre, santidade Adonai. Santidade Adonai. Ou seja, sem santificação, ninguém verá Adonai. Isso tudo faz parte do ensino. Começou com a instituição, a determinação de construção de um tabernáculo e da ordem sacerdotal, tanto dos Kohanim quanto do sumo sacerdote. E aí, queridos, tem ali as pedras, né? 12 pedras, significando o quê? Todo mundo sabe o que é, né? Significando as 12 tribos de Israel. E aí tem cada pedra, né, referindo aí a uma tribo, né? Tem sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. Cada uma dessas pedras se refere a uma tribo. E aí, aquilo está no peitoral, né, no peitoral do juízo, é chamado peitoral do juízo. Muito interessante isso aqui. Por que peitoral do juízo? Ali ele está com as 12 tribos de Israel, né, como um sumo sacerdote, ao mesmo tempo que ele representa essas 12 tribos, ele também tem uma responsabilidade de transmitir o juízo, ou seja, a verdadeira instrução do Eterno para o seu povo. Então, ele está plenamente vinculado às instruções do Eterno. Então, é a questão da responsabilidade do sacerdócio. E é exatamente essa responsabilidade que o Eterno requer hoje de nós. Né? Quando nós falamos, por exemplo, né, com relação aos homens aí, como cabeça do lar, como cabeça familiar, o responsável familiar, ele exerce um sacerdócio dentro de casa. Então, ele tem aquele sacerdócio de conduzir a esposa, de ensinar a esposa, de se doar por ela, né? E ao mesmo tempo tem que também ordenar os seus filhos. Então, apresentando o que? Esse peitoral do juízo, como alguém que faz parte hoje do povo de Israel, né, apresentando a verdadeira justiça de Adonai, ou seja, a santa instrução dele, ou seja, a Torá. Esse é o papel do sacerdote, do sumo sacerdote. Ali tem, escondidos no peitoral do juízo, estão o Urim e o Tumim. Para
para fazer cumprir a vontade de Adonai. E aí tem dois entendimentos acerca do que seja Urim e Tumim, né? Ou melhor, do que seja são duas pedras. Agora, como que essas pedras se manifestam? O primeiro entendimento é que seria por sorte. E aí é lógico que tem também uma condição de serem assuntos específicos. Não pode ser qualquer assunto que se decide com Urim e Tumim. Alguns assuntos muito específicos onde se questionava ao Eterno de como proceder. E aí esse primeiro entendimento fala que seria por sorte. Ou seja, faz uma pergunta para o Eterno que a resposta é sim ou não, e aí uma significando sim e outra não, seria por sorte. E o outro entendimento é de que o Eterno, ele revelava para o sumo sacerdote, quando ele colocava uma questão, e aí nós estamos falando agora que ele estava ali no lugar santíssimo, né? Quando ele colocava a questão para o Eterno respondia mediante letras que brilhavam nessas pedras. Era como se ele literalmente visse ali o Eterno escrevendo a resposta, aquilo brilhava sobre essas pedras, e aí sim ele tinha a resposta ao questionamento feito. Então esses são os dois entendimentos. A Torá, ela não especifica a forma como era usado, só fala que era usado o Urim e o Tumim. O cinturão, né? Esse cinturão, gente, tinha 16 metros. Ele era literalmente, a pessoa era envolvida com esse cinturão. E depois nós vamos ver a analogia desse cinturão lá na Brit Hadashah com a questão da armadura, que Rabino Shaul especifica, né? A armadura de Adonai, né? Fazendo também uma alusão às roupas sacerdotais, às vestes sacerdotais. E aqui fala o seguinte, o cinturão era uma peça usada por uma pessoa com muita emuná, ou seja, que estava sempre pronta, de forma humilde, aguardando o serviço determinado por Adonai. Então é aquela pessoa, quando fala que o Eterno mandava a pessoa se cingir, né, se prender a roupa, então ela estava pronta. O cinto ele faz isso, né? Quando você coloca um cinturão, você se sente ali seguro, né? A roupa não vai cair, tem uma sensação de segurança mesmo. Tem o éfode, esse bordado aqui, esse bordado, né? Na verdade seria tipo um avental, né? Bordado com ouro, e isso aqui, gente, segundo os comentaristas, né, falam que era uma forma de apontar para se evitar a idolatria. Então o éfode tinha esse ensino, né, para evitar a idolatria. O incenso com fragrância, né, essa coisa cheirosa, né, cheiroso, o cheiro. O incenso, ele tem também o ensino, o que seja um incenso. O que vocês entendem? Qual é a remissão? Qual é o ensino do que seja um incenso? Nossa conduta, as orações. E o nosso testemunho? As orações, sem dúvida. Entra também a nossa conduta, entra a fragrância de Yeshua, né? Nós somos hoje o bom perfume de Yeshua. A palavra diz lá na Brit Hadashah: nós somos o bom perfume de Yeshua, cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. Quando que somos cheiros de morte para a morte? Quando não temos a mensagem que levamos ao nosso próximo recebida, das boas novas, da palavra do Eterno, da Torá, quando ela não é recebida, o que nós estamos levando para a pessoa é como um cheiro de morte. Isso, exatamente. Então, veja bem, olha como que o texto diz: nós somos. Então nós somos o bom perfume de Yeshua,
cheiro de vida para a vida. O que é isso? Quando nós levamos a mensagem, se a pessoa ela está, como eu falei no início, se ela é uma pessoa enviada do Eterno, ela vai ouvir a mensagem, vai captar a mensagem e vai viver. Então, essa mensagem é cheiro de vida para a vida. Agora, o contrário é verdadeiro. Nós continuamos sendo o bom perfume de Yeshua. Só que aí, quando levamos para uma pessoa que não tem interesse, que não quer saber de Israel, que é antissemita, não quer nenhum relacionamento com o Criador, aí é cheiro de morte para a morte. Ou seja, esse ensino não lhe interessa e, obviamente, isso vai produzir morte para essa pessoa. Obviamente, morte espiritual, física e espiritual. E aqui fala que esse incenso, esse cheiro, ele nos traz alegria, exatamente porque é agradável saber que nós estamos fazendo a vontade de Adonai. E isso é uma oferta agradável a Ele, que nos vê como, olhando aí para a intenção do nosso coração, Ele sabe que realmente nós estamos nos esforçando para cumprir a vontade dEle. Aqui tem um manto do éfode, que é esse manto aqui, esse manto azul. Aí fala o seguinte, olha: remissão a palavras torpes. Ou seja, lá da Brit Hadashah é muito claro, fala que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. E aqui nós temos um símbolo para evitar palavras torpes. Ou seja, aquilo que é espiritual claramente determinado lá na frente, aqui existe algo físico que aponta para esse espiritual. Assim como o tzitzit. O tzitzit, qual que é a função do tzitzit? Nos fazer lembrar dos mandamentos. Aqui tem toda a simbologia dos mandamentos do Eterno. Tudo que está na Torá, aqui é a simbologia dos mandamentos. Então, esse físico que o Eterno determina usar, ele nos manda fazer franjas nas roupas. Toda vez que nós usamos, nós olhamos para esse símbolo, sabendo que ele tem um significado espiritual profundo, qual seja de obedecermos essas instruções. Assim como o Shema, gente, assim como a mezuzá, nós fixamos a mezuzá na nossa porta em atendimento à ordem do Eterno, exatamente porque toda hora que nós olhamos para a mezuzá, nós estamos de igual modo reverenciando os mandamentos ali contidos e reafirmando o nosso compromisso em andar de acordo com essas instruções. Então, esses símbolos visíveis, mezuzá, tzitzit, a roupa sacerdotal, a estola sacerdotal, tudo do sacerdote tem esse significado espiritual, o que é bem traduzido lá na Brit Hadashah também. Túnica de linho fino. O que representa o linho fino? Pureza. Nós temos que nos manter puros, lato sensu, de forma ampla, em todos os sentidos, não apenas naqueles casos. Aqui não está fazendo remissão a casos de impureza e de pecado, mas colocando tudo junto. Então, ser puro, obviamente, é não cometer pecados e também não entrar naquele estado de impureza ritual. Calças por debaixo das roupas, que seria calções, cirolas, cirolas, as cuecas de antigamente, cirolas, como uma forma de proteção. E aqui, interessante demais que eles fazem alusão a essas cirolas, na verdade, elas têm um cunho de preservação da imoralidade sexual. Olha que coisa interessante. Assim como a circuncisão.
A circuncisão, obviamente, ela integra, né, a aliança com o povo, né, mediante o pacto que o Eterno fez com Abraão. Então, ali nós estamos sendo inseridos no povo de Israel, né, e ao mesmo tempo, né, é algo que também nos livra da imoralidade sexual. Então, tem a circuncisão, tem essa questão aqui também das roupas, né? Os sinos de ouro e romãs azul, roxo e escarlate, no verso 33 e 34 aí. Quando o sacerdote caminha, o sino toca no santo lugar e sabe-se que ele está vivo. Se não tocar, é porque ele morreu. E quando que ele morria? Se eu tivesse pecado. Ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, em Yom Kippur, para fazer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Se ele não estivesse plenamente habilitado a fazer isso, ele morria. E esses sinos, os sininhos, né, que estão no entorno aqui, né, é exatamente para que as pessoas que estivessem no lugar santo, né, dali para trás, pudessem ouvir o que estava acontecendo, né, porque ele estava ali orando, se movimentando, né? Por isso que o nosso povo, eles se movimentam muito quando estão orando, né? Tem essa conotação também. Então, ele estava ali se movimentando, significando que ele estava em ação, intercedendo pelo povo. Então, se acontecesse de parar, ele já entrava ali com uma corda no pé, onde as pessoas tinham que puxá-lo. Por quê? Porque, obviamente, só o sumo sacerdote era autorizado a entrada no Santo dos Santos. Qualquer outra pessoa que ali entrasse morreria. Então, a razão é óbvia, né? Ele tinha que ser extraído de lá e não poderia, ninguém poderia entrar lá para pegá-lo. Por fim, queridos, nós temos aqui os pés descalços. Faz uma remissão de terra santa, solo sagrado. Aquilo que o Eterno falou para Moisés, né? Tira as tuas sandálias e caminha com cuidado, porque a terra onde você está pisando é terra santa, local sagrado. Então, fazendo remissão a isso aí. É claro que para nós hoje, nós sabemos o que isso tem a ver com o nosso caminhar. Onde estamos pisando, onde estamos caminhando. Mas lembrando sempre que os nossos passos, eles devem ser direcionados pelo Eterno. Nós não podemos pisar em locais inapropriados, em locais onde a Torá ela nos veda o acesso. Então, essa é a simbologia, dessas vestes, de forma bem sucinta, né? De forma bem sucinta. Queridos, vamos na Brit Hadashah. Eu quero lá em Hebreus. Vamos primeiro em Hebreus, só para fechar a questão do tabernáculo. Hebreus 10. Hebreus 10, nos versos 19 a 22. Lá diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Yeshua, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Adonai, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza e confiança, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, ou seja, todo esse processo de purificação, compreendendo que Yeshua é o nosso sumo sacerdote, ele inaugurou esse caminho.
Então hoje nós podemos nos achegar confiantes no sumo sacerdote, no sumo sacerdócio que ele nos proporciona. Tem um outro texto aqui também em Hebreus, que eu separei, só um minutinho. Depois nós vamos para Efésios 6. Hebreus, queridos, em termos de significado do tabernáculo, é fantástico, porque traduz tudo que está nesses vários capítulos da Torá, né, nos mostrando ali como que essa parte foi cumprida por meio de Yeshua. Então é um livro que nós temos que explorar mais e compreendê-lo mais. E muita gente hoje aí, entre os estudiosos, lá no princípio da discussão, eles tentaram afastar até mesmo aí uma possível inserção, né, no cânon, alegando lá que não sabiam quem era o autor de Hebreus, né? E com isso, exatamente porque eles viram que Hebreus ele tipifica bem o papel do sumo sacerdote, que se cumpre plenamente em Yeshua. Então vale a pena aí a leitura do livro todo de Hebreus, né? Pelo menos a miúde a gente fazer isso. Hebreus 6, versos 17 a 20. Quem achou pode ler, por favor. Tome o elmo da libertação com a espada concebida pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Você está onde, mano? Efésios. Não, Hebreus, por enquanto. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos o fim de consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em ter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Teu 20. Yeshua, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja bem, o Eterno, ele concede à ordem de Arão o sumo sacerdócio. E o sumo sacerdócio era o que? Vitalício, né? Enquanto a pessoa vivesse. Agora, por que Yeshua é sumo sacerdote para sempre? A resposta é bem óbvia, né? Ele é da ordem de Melquisedeque. Está aí. Foi feito o sacrifício, já concluiu. Mudavam o sumo sacerdote lá porque era interrompido com a morte. Cada vez que o sumo sacerdote morria, o próximo ocupava o seu lugar. Então, era alterado. E Yeshua é sumo sacerdote para sempre. Por quê? Porque o Eterno o ressuscitou. Exatamente. Então, lendo aqui rapidamente, novamente, só para deixar claro, por isso Adonai, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme,
e que penetra além do véu, onde Yeshua, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando nós compreendemos o papel do sumo sacerdote aqui, nós compreendemos também perfeitamente o que Yeshua está fazendo por nós hoje. O que o Eterno estava ensinando, afinal de contas, com todo esse ensino do tabernáculo, das vestes, da função sumo sacerdotal. Eu ia falar uma coisa. Pois não. Toda vez que nós estudamos sobre o santuário, sobre as vestes sacerdotais, eu me lembro de uma informação que a gente só conseguiu entender na palavra depois que nós entramos nesse caminho, né? A partir de 2007. Que esse tabernáculo que foi construído aqui, esse templo também, ele é modelo de um que está no céu, né? Sim, claro. Ele está em Hebreus 8:5, dizendo assim: o trabalho deles está ligado ao simples modelo terreno, do verdadeiro tabernáculo do céu. Porque quando Moisés estava se preparando para construir o tabernáculo, Deus o advertiu de seguir exatamente o modelo do tabernáculo celestial que ele tinha sido mostrado no Monte Sinai. E Yeshua está lá como sumo sacerdote. Em Apocalipse, quando João vai descrever quem estava falando, gente, tem o cinturão, é maravilhoso. Você faz a mesma menção. Quero ler rapidamente. Apocalipse 12. Eu me virei para ver quem estava falando comigo, e quando me virei, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés, e uma faixa de ouro em torno do seu peito. Além disso, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como neve seus olhos. Como neve, seus olhos eram como chama ardente. Seus pés eram semelhantes a cobre refinado, quando reluz da fornalha. E sua voz era como o som de muitas águas. E ele tinha 7 estrelas na mão direita. E da sua boca se estendia uma longa espada afiada de 2 gumes. E seu rosto era como o sol, brilhando com toda a sua força. Quando o vi, caí como que morto aos seus pés. Baruch Hashem. Isso que eu falei agora com relação à morte está em Hebreus capítulo 7, versos 23 a 25. Vamos só conferir lá, por favor? Hebreus 7, 23 a 25. Diz assim: ora, aqueles são feitos sumos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, claro, né? Então eles tinham uma linha sacerdotal, porque à medida que morriam, né, teria que haver sucessão. Este, no entanto, falando de Yeshua, continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Adonai. Preste atenção. Então não se chegam a ele, né? Ele não atrai para ele atrai para o Pai, né? Lembrando que ele é o caminho. Então, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Adonai, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, gente, é muito claro isso, né? Quando nós compreendemos a beleza de estudarmos o tema tabernáculo, vestes sacerdotais, todos os detalhes, né, do tabernáculo, é compreender a magnífica obra que o Eterno estava fazendo, né, como algo que se manifestaria no futuro. Pois não? Uma pessoa que se achegasse ao Eterno, um exemplo aqui seria uma pessoa, membro de Israel, querer se achegar ao Eterno, descartando o papel do sumo sacerdote. A mesma coisa que vocês estão negando Yeshua hoje. Sim. É impossível.
A palavra deixa claro que ele é sumo sacerdote. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito interessante, só porque quando alguém do nosso povo, alguém da linha hoje, da linha ortodoxa, tem acesso a essas informações e fazem a comparação dessas informações com a Torá, elas se encaixam perfeitamente. O grande problema, né, que causa uma certa recusa ou até mesmo uma repulsa em estudar é por causa da natureza que é apresentada quanto ao sumo sacerdote. O 28 aí, é o que eles pegam, né, para poder nos confundir. Lembra que você leu 28? Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. A lei constituiu o sumo sacerdote sujeito à fraqueza, sim. A Torá, ela determina como se nomearia o sumo sacerdote. E esses sumos sacerdotes eram sujeitos à fraqueza. Tanto que ele tinha até uma corda amarrada no pé. Exatamente. Agora, mas a palavra do juramento que foi posterior constituiu o Filho perfeito para sempre. Né? Quando que constituiu o Filho? Segundo a ordem de Melquisedeque. Tem outro texto que fala que se Yeshua tivesse aqui... Palavra do juramento. E é depois da ressurreição. Ele é sacerdote depois da ressurreição, exatamente. Se ele tivesse aqui pela linhagem dele, ele não poderia ser sumo sacerdote. Então ele é colocado o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Volta lá em Abraão antes... Né, Essa é a palavra do juramento. Lá em Abraão, onde o Eterno promete que estabeleceria um reinado segundo a ordem de Melquisedeque. Tem um salmo, gente, que fala sobre isso. Eu não sei se eu vou conseguir achar ele aqui agora. E é sumo sacerdote no santuário celestial, né? Sim, no santuário celestial, perfeito, né? E aí, com certeza, eu penso, né, que aquele tabernáculo que se refere a Isaías, ou melhor, o templo, né, que o terceiro templo que o nosso povo aguarda será esse templo. Será esse templo. Yeshua vem com esse templo, né, e ele vai se assentar com ele. E aí é lógico que a própria palavra fala que se restaurarão os sacrifícios, os outros sacrifícios, né, não sacrifícios de pecados. Então, os sacrifícios de paz, os outros sacrifícios serão restaurados por ocasião do reinado milenar, onde Yeshua, né, vai comandar o mundo inteiro com cetro de ferro. O que é cetro de ferro? Rigidez. Inflexibilidade. A palavra duralex é de lex, né? Dura é a lei, mas é a lei. Vai cumprir a lei de forma plena, de forma plena. E ai daquele, a palavra diz que ai daquele que não cumprir, né? As coisas são grandes. Então, a ortodoxia em si ela é boa, né? Manter-se ortodoxo é manter-se direito, pois não? É um salmo 110? Abra um pouco o Salmo 110, gente, vamos conferir. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Disse Adonai, o grande Senhor, ao Senhor, Adon. Yeshua. Disse, isso aqui é um salmo profético, né? Algo que aconteceria. Disse Adonai ao meu Adon, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O texto é qual, gente? Nós lemos esse texto aqui fora outro dia. Que texto é esse? Não é de fora, está na palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 25.
Olha para você ver, 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo, Rabino Shaul, está citando esse texto. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Adonai enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. Adonai jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Adonai, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então, aqui faz menção ao sacerdócio de Yeshua, que era segundo a ordem de Melquisedeque. Para finalizar, queridos, vamos para Efésios 6. São muitos detalhes aqui. Efésios 6. Olha aí, queridos, Efésios 6, verso 11. Revestivos, ou seja, vistam-se, revistam-se, cinjam-se, revestivos de toda a armadura de Adonai, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo isso, gente, conspira para que nós não façamos a vontade de Adonai. Simples assim. Isso aqui nada mais é do que aquela força que vem para nos inclinar para ela. Isso contribui para a manifestação da nossa inclinação. E aí, quando nós sabemos que nós não lutamos contra pessoas, nós identificamos rápido o que está acontecendo. Ou seja, acontece um problema, e a primeira coisa que vem à mente fala assim: o fulano é isso, fulano é aquilo. Opa, peraí, não é o fulano, é o que está atuando, o que está sendo atuado por meio do fulano. É por isso que Paulo fala: nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra a pessoa em si, mas contra aquilo que está atuando. Olha aqui: principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Adonai, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça, gente, nada mais é do que a Torá, do que a palavra pura. Essa é a couraça. O que é couraça? Proteção. Algo resistente, né, para nos proteger. É a Torá. Essa é a palavra da justiça. Calçai os pés com a preparação da mensagem da paz. Que mensagem da paz? Qual é a mensagem da paz? Reconciliação. O Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo e nos deu esse ministério da reconciliação. Então essa é a mensagem da paz. É aquela coisa assim que o mundo espiritual, o mundo está em guerra, né? Mas o Eterno tem uma mensagem de paz. Qual seja: arrependa-se, né? Convertei-vos, fazei techuvá, convertei-vos do vosso mau caminho. E o Eterno fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz, de bem,
para vos dar o fim que desejais, não pensamento de mal. O Eterno, ele é longânimo, a palavra afirma, ele não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então essa é a mensagem de paz. Nós devemos calçar os nossos pés com essa mensagem. Essa é a mensagem que nós temos que transmitir. Embraçando sempre o escudo da emuná, confiança, fidelidade, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se nós temos o escudo da confiança em Adonai, e da nossa fidelidade, o nosso comportamento fiel, leal, sabedores de que o Eterno vai cumprir a parte dele, né? Com isso, nós apagamos todos os dardos que são lançados sobre nós. Poderoso, hein? Demais. Esse negócio é profundo, né? Porque não adianta lançar dardo inflamado sobre nós quando nós temos uma emuná forte. Nós confiamos de forma muito firme em Adonai, na palavra dele. Amém. E ao mesmo tempo nós declaramos a nossa fidelidade. Coraça. Amém. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, do Rua, que é a palavra de Adonai. Olha aí. Então a salvação, olha aí, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, e a espada do Rua, que é a palavra. O Rua nos é dado para cumprirmos a palavra. Ezequiel 36, 26, pois não? Interessante que Apocalipse descreve Yeshua com a espada na boca, né? Exato. Fala que da sua boca se estendia uma longa espada afiada de 2 gumes. Como descreve a palavra? A palavra é espada, 2 gumes, exatamente. Depois fala lá que ele é a palavra, né? Que ele é a palavra. Em qual sentido? No sentido de que ele, de fato, obedeceu toda a palavra. E nos ensina toda a palavra. Ele encarnou a Torá. Ele nos ensina toda a palavra, né? E quer que vivamos toda a palavra. Verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério da mensagem. Então, esse é o propósito, né? Essa parte que você falou aí da fé, como a fé está no 16, né? O simplesmente estudo da fé com o qual poderão apagar todas as flechas ardentes do maligno. Eu quero animar os irmãos com a leitura e escuta dos salmos, né? Porque tem um poder de Deus muito grande nas palavras que fortalece a nossa fé. Às vezes estamos orando por uma coisa impossível, mas o nosso medo vai nos impedir de receber, porque a gente não está tendo fé suficiente. E ouvir os salmos vai fortalecer a nossa fé para a gente conseguir aquela coisa impossível que a gente está pedindo a Deus, né? Para não sermos empecilhos em nós mesmos. Queridos, 3 textos, eu já finalizo. No capítulo 30, verso 7, fala assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. O incenso aromático simboliza aqui também o conhecimento. Lá em 2 Coríntios 2, 14, 15 está assim: graças, porém, a Elohim, que no Messias sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Elohim o bom perfume do Messias. Aquele texto que nós já falamos. Entre os que são salvos, como entre os que se perdem. Então é cheiro de vida para os que são salvos e cheiro de morte para aqueles que se perdem. Então esse é o perfume que exalamos, né? Essa é a fragrância, esse que está simbolizado aqui no capítulo 30, verso 7,
está em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. No 14 e 15 fala da oração, né, simbolizando a oração com entendimento. Está assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E finalizando agora o último texto, Apocalipse 5, verso 8 e 8, versos 3 e 4. Está escrito assim, Maria Lúcia já leu: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos justos. Então, o incenso aqui representando as orações, como foi dito. Então, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Elohim a fumaça do incenso com as orações dos santos. Amém. Então, queridos, que de fato, né, estudando esses vários capítulos, e prosseguiremos aí ainda sobre o tabernáculo nas próximas semanas, porque de fato o Eterno dá muita importância à questão do tabernáculo. Conforme eu já disse, não teria como nós compreendermos esse processo de reconciliação se nós não entendermos o tabernáculo. Isso é fundamental, fundamental. É a mesma coisa que nós chegarmos lá na faculdade querendo resolver um sistema, algo extremamente complexo, se nós não tivermos a base, né, da matemática, por exemplo, né, com as equações mais simples de somar, subtrair, dividir e multiplicar. Né? Então, hoje, isso aqui é um beabá, né, mas para algo extremamente sublime lá na frente, já revelado para nós, que está em toda a Brit Hadashah. Que o Eterno nos capacite, que Ele nos abençoe, né, que nós continuemos com a mente voltada e sedenta para aprendermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Shabbat shalom a todos.